Meu namorado me trancou no carro por 2 horas durante o casamento da irmã dele porque, nas palavras dele, minha família não precisa ver seu rostinho patético e esse vestido nojento. Ele pegou meu celular e me deixou lá. Eu tinha passado 2 meses economizando para comprar o presente de casamento deles. Quando ele finalmente me deixou entrar, me apresentou como só uma amiga enquanto piscava para as madrinhas. Eu apenas sorri educadamente. Semanas depois, ele deixou 41 mensagens de voz frenéticas. Eu estava namorando o Raul há 8 meses e achava que as coisas estavam indo bem. Não era aquele amor de alma gêmea, perfeito, mas com certeza já estava no território do e isso pode dar certo de verdade. Mas ontem, no casamento da irmã dele, o desastre que aparentemente sempre esteve escondido no nosso relacionamento simplesmente explodiu. Então deixa eu voltar um pouco e explicar como a gente se conheceu, porque isso ajuda a entender o quanto essa traição me machucou. A gente se conheceu de um jeito super aleatório que parecia coisa do destino, sei lá. Eu estava em uma exposição de arte durante a festa noturna anual deles. O evento estava absurdamente lotado porque uma empresa onde o Raul trabalha estava patrocinando e eles estavam estreando uma nova tecnologia de projeção. No meio da apresentação, acabou a energia por causa de uma tempestade enorme. Ficou tudo no escuro, só com as lanternas dos celulares das pessoas. Eu estava tentando encontrar a saída quando alguém trombou em mim. Esse alguém era o Raul. Ele pediu desculpas me ajudando a achar o banheiro, onde eu precisava arrumar minha lente de contato que tinha saído do lugar. A gente acabou conversando por horas no café da exposição depois que a energia voltou. Ele me disse que ver meu rosto iluminado pela luz de emergência foi a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Tipo, quem fala isso? Minhas vozes internas surtaram na hora. E aí corta pra ontem, no casamento da irmã dele, a Mônica. Eu nunca tinha conhecido a família dele antes, o que, olhando agora, já era o primeiro sinal de alerta. Eles sempre tinham uma desculpa. Estão ocupados, moram longe, a irmã está organizando o casamento, blá blá blá. Mas finalmente, eu ia conhecer todo mundo nesse casamento. Passei semanas procurando o vestido perfeito. Nada muito extravagante para não ofuscar a noiva, mas ainda assim bonito o suficiente para causar uma boa impressão. Escolhi um vestido rosa queimado, na altura do joelho, com pequenas flores prateadas bordadas. Parecia apropriado, considerando como a gente se conheceu. Fofo. Fiz minha maquiagem com cuidado, coloquei o colar de prata que o Raul me deu no nosso aniversário de 6 meses e preparei o presente de casamento. Gente! A Mônica e o noivo dela, Stanley, são super fãs de anime e tinham comentado que queriam passar a lua de mel no Japão. Eu literalmente economizei por 2 meses para contribuir com a viagem deles. Juntei $1.500 em ienes japoneses, mais um voucher para uma cerimônia de chá tradicional em Kyoto. Tudo dentro de uma caixa de madeira lindíssima, pintada à mão com flores de cerejeira. O Raul chegou a dizer que era demais, mas eu queria que a família dele gostasse de mim. E então chega o dia do casamento. O Raul passa para me pegar de carro. Ele parecia tenso, mas pensei, dia de casamento, estresse, normal. No caminho até o local, um jardim lindo a 1 hora da cidade, ele começa a soltar uns comentários estranhos sobre o meu vestido. É isso que você vai usar? Não acha meio demais? Minha família é meio tradicional. Já comecei a ficar nervosa nesse ponto, mas eu tinha passado semanas escolhendo esse look, honestamente, eu estava linda. A cerimônia ia começar às 3 da tarde e a gente chegou lá por volta das 2:30. O Raul estaciona num lugar escondido, atrás de umas árvores. E aí ele solta, preciso que você fique esperando no carro. Oi? Eu dou risada, achando que era piada. Não era. Ele fecha a cara e diz que a família dele é exigente e que ele precisa preparar o terreno antes de me apresentar. Fiquei confusa, tipo, eles sabem que eu existo, né? A gente está junto há 8 meses. Começo a fazer perguntas e ele explode. Diz, com todas as letras, minha família não precisa ver seu rostinho patético e esse vestido nojento. Fica aqui. Eu fiquei em choque. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele pega minha bolsa, tira meu celular e sai do carro. Tentei abrir a porta, mas ele tinha trancado por fora com o controle. Eu estava literalmente presa. Pela janela, vi ele se afastar com meu celular na mão, e o presente que levei 2 meses para conseguir. Eu estou sentada ali, em completo estado de choque. Meu namorado realmente me trancou no carro e roubou meu celular? Isso está mesmo acontecendo? O carro começa a esquentar. Depois, fica insuportavelmente quente. É junho. Tento abrir as portas de novo. Nada.
Tento buzinar, mas estamos estacionados tão longe do local do casamento que ninguém escuta. Ou, se escutam, ninguém vem. 2 horas. 2 horas sentada naquele carro. A cerimônia foi e voltou. Chorei até minha maquiagem derreter. Pensei em quebrar o vidro. Mas o carro é literalmente a única coisa de valor que o Raul tem. E meu cérebro ficava repetindo, não exagera. Deve haver uma explicação. Pensando agora, eu devia ter quebrado aquele vidro em 1000 pedaços. Finalmente ele volta, age como se nada tivesse acontecido, destranca o carro, abre minha porta e diz, eles estão prontos para te conhecer agora. Eu estou sem palavras. Minha maquiagem está destruída, estou suando, meu cabelo uma bagunça, e tenho certeza de que o meu vestido nojento está todo amassado. Mas eu também estava em estado de choque, então apenas saí do carro e pedi meu celular de volta. Ele disse que me devolveria depois. Nesse momento, eu ainda estava achando que devia ter acontecido algum mal-entendido enorme. Talvez a família dele seja realmente muito tradicional e ele tenha surtado. Talvez ele esteja envergonhado de alguma coisa que eu nem sei. Eu estava literalmente criando 1000 desculpas para ele na minha cabeça enquanto seguia até a recepção. A gente entra em uma tenda linda com luzes penduradas brilhando. A Mônica estava deslumbrante no vestido de noiva. Raul me leva até ela e Stanley, e eu coloco meu melhor sorriso, mesmo me sentindo como lixo humano. E aí, vem a traição definitiva. Oi, mana. Essa é a Nádia. Só uma amiga do trabalho. Só uma amiga. 8 meses. Aquele encontro fofo e romântico, o colar de prata que eu estava usando. As noites na minha casa, o Natal com meus pais. Tudo isso, reduzido a só uma amiga. E então ele pisca. Pisca para a madrinha que estava ao lado da Mônica, que ri e devolve o gesto. Eu estou parada ali, me sentindo como se tivesse caído num universo alternativo onde nada faz sentido. Mônica olha confusa, mas, bom, é o casamento dela, então ela apenas sorri e diz um prazer em te conhecer antes de se virar para falar com outros convidados. O amiga do trabalho se repete a noite toda enquanto Raul me apresenta aos parentes, primos, tios, sempre com o mesmo tom frio e esquisito. Sempre olhando em volta, como se estivesse procurando alguém mais interessante. Eu sorrio. Sou educada. Digo todas as coisas certas porque, o que mais eu poderia fazer? Causar uma cena no casamento de alguém? Gritar na frente da mesa do bolo que ele me trancou num carro por 2 horas? Estou escrevendo isso na manhã seguinte. Consegui meu celular de volta finalmente, e o Raul me deixou em casa ontem à noite como se a noite tivesse sido ótima. Ele ainda tentou me beijar de boa noite. Virei o rosto, e ele nem percebeu que tinha algo errado. O presente de casamento. Aquele presente que eu passei 2 meses economizando para comprar, aparentemente está lá na casa da Mônica e do Stanley junto com os outros. E o Raul nem contou que foi de mim. Eu não dormi. Minha cabeça fica repetindo tudo, tentando encontrar sinais que eu talvez tenha ignorado. Nosso relacionamento foi toda uma farsa? Eu só era conveniente. Até algo melhor a aparecer? Eu não sei o que fazer agora. Quero confrontá-lo, mas também quero ser inteligente nisso. Parte de mim quer entrar em contato direto com a Mônica e contar tudo. Outra parte só quer desaparecer e sumir da vida dele. Qualquer conselho seria bem-vindo, porque meu cérebro está em colapso e acho que nosso relacionamento acabou da pior forma possível. Obrigada por todos os conselhos. Vou tirar um tempo para pensar, mas eu prometo atualizar quando decidir o que fazer. E para quem está perguntando se isso é real, eu queria que não fosse. Primeira atualização. Antes de tudo, obrigada a todo mundo que comentou no meu último post. Eu literalmente chorei lendo algumas mensagens. Isso me ajudou a perceber que eu não estava exagerando ou ficando louca. A internet me mandou aqui para buscar apoio, e vocês entregaram como uma entrega expressa de afeto. Já se passaram 4 dias desde o desastre do casamento e algumas coisas aconteceram. Depois que postei, passei o dia todo ignorando as mensagens do Raul. Ele mandou o típico bom dia, linda, como se não tivesse me trancado num carro e depois me apresentado como uma colega de trabalho aleatória durante uma recepção de casamento inteira. A audácia desse homem é inacreditável. É como se ele vivesse numa realidade onde lógica e decência não existem. Eu precisava processar tudo antes de confrontá-lo, então liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Vantagens do home office: ninguém percebe se seus olhos inchados são de gripe ou de um colapso emocional. Fiquei pensando naquele presente de casamento, agora esquecido em algum lugar da casa da Mônica e do Stanley, e eles nem sabem que foi de mim.
$1.500 que eu juntei comendo miojo no almoço, pegando freelas extras e pulando minhas sessões de escrita no café. E a experiência de cerimônia do chá, que eu pesquisei por semanas para encontrar uma das mais autênticas. Tudo dentro daquela linda caixa pintada à mão. Um detalhe que eu não mencionei no primeiro post. Eu não sou rica. Sou redatora freelancer e mal consigo pagar o aluguel em alguns meses. Aquele presente foi um sacrifício, porque eu queria que a família dele gostasse de mim. Baita julgamento meu, né? Enfim, passei o dia montando um plano. Mas aí o Raul apareceu no meu apartamento à noite, sem avisar, com comida do meu restaurante favorito, como se nada tivesse acontecido. Quando abri a porta, ele teve a coragem de ficar com cara de confuso ao ver que eu claramente tinha chorado. "O que houve com você?" ele perguntou, entrando no meu apartamento sem nem pedir. Eu perguntei direto porque ele me trancou no carro e porque me apresentou como só uma amiga. Gente! A explicação dele? Sério, eu nem sei como reagir. Ele disse que a ex dele estava no casamento. Uma das madrinhas. Sim, aquela da pescadinha. Grande surpresa. Segundo ele, eles namoraram por 2 anos e terminaram há mais ou menos 1 ano. De acordo com o Raul, foi ela quem terminou com ele, e ele não queria parecer um perdedor que seguiu em frente com alguém menos impressionante. Menos impressionante. Quando eu perguntei o que exatamente ele queria dizer com isso, ele respondeu, e eu vou citar exatamente. "Você sabe do que eu tô falando. A Gina vem de uma família rica. O pai dela joga golfe com o meu pai. Você é bonitinha, mas não é exatamente material de clube de campo." Eu estou tremendo de novo só de digitar isso. E aí ele teve a audácia inacreditável de dizer que isso era na verdade um elogio, porque ele estava namorando comigo apesar do meu status social. Que eu devia ser grata. Que ele via algo em mim além do meu emprego comum e do meu apartamento simples. E o tempo todo que ele falava isso, ele estava tirando a comida da sacola e colocando na mesa de centro, como se a gente fosse jantar normalmente. Eu estava tão em choque que nem consegui gritar com ele. Era como assistir a um documentário da natureza onde o narrador descreve calmamente como uma cobra abre a mandíbula para engolir uma presa 2 vezes maior que ela, como se fosse fascinante. Perguntei sobre o presente de casamento. Sabe o que ele disse? "Ah, é. Eu falei que era de mim." A Mônica ficou impressionada. "Sinceramente, foi meio exagerado, vindo de você. Talvez eles tenham achado que você estava tentando demais." Foi nesse momento que alguma coisa virou dentro de mim. Tudo fez sentido, de repente. Passei a enxergar tudo com total clareza. Calmamente, pedi para ele ir embora. E ele realmente parecia confuso. "Por que você tá sendo tão sensível?" "Só tô sendo honesto. A maioria dos caras nem se incomodaria com alguém como você." Eu abri a porta e só apontei para a saída. Quando ele percebeu que eu estava falando sério, ele juntou a comida, levou embora igual um parasita e saiu reclamando que eu estava sendo dramática e que ia me ligar quando eu me acalmasse. Assim que ele saiu, uma estranha calma tomou conta de mim, como aquele silêncio depois da tempestade. E eu soube exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, passei o tempo pesquisando. Encontrei a Mônica nas redes sociais. Descobri que ela e o Stanley ainda estariam na cidade por mais uma semana antes de irem para uma mini lua de mel. A viagem grande deles seria só depois. Também descobri onde os pais do Raul moravam, ele já tinha mencionado o bairro antes. Mais importante, vi que a Mônica postou sobre um jantar em família marcado para a noite seguinte, para agradecer todo mundo que foi ao casamento. Momento perfeito para meu plano de vingança. Os 3 dias seguintes foram uma aula de autocontrole. O Raul continuava mandando mensagens, que iam de confusas. "Você ainda tá chateada?" Até irritadas. "Esse gelo é infantil." Depois ofensivas. "Tá bom. Quer ser uma vaca?" "Beleza." E por fim, arrependidas. "Amor, fala comigo, por favor. Eu sinto sua falta." Eu respondia só o suficiente para ele não aparecer de novo na minha porta. "Preciso de espaço." Ainda processando. "A gente conversa depois." Enquanto isso, fui ao banco e saquei mais $1.500 em espécie. Mal podia pagar. Mas agora era questão de princípio. Troquei o valor em ienes num lugar especializado no centro da cidade. Comprei outra caixa linda. Não era tão perfeita quanto a original, mas ainda assim elegante. Consegui até reservar de novo a mesma experiência da cerimônia do chá. Basicamente, recriei todo o presente de casamento.
Acabou com as minhas economias, mas tem coisas que valem mais que dinheiro. Sim. Ontem foi o jantar em família na casa dos pais do Raul. Eu sabia que não seria convidada, óbvio, mas eu tinha meus próprios planos. Mandei uma mensagem pro Raul dizendo que queria conversar. Ele aceitou na hora, aliviado por achar que eu estava voltando ao normal. Sugeri uma cafeteria a 15 minutos da casa dos pais dele, às 17 horas em ponto, sabendo que o jantar era às 19 horas. Ele chegou com aquele sorriso convencido. Eu já estava lá, sentada à mesa com 2 cafés e a nova caixa de presente ao meu lado. A conversa foi curta. Perguntei se ele entendia o quanto as atitudes dele no casamento tinham me machucado. Ele deu uma desculpa meia-boca sobre ter muito na cabeça por causa da estar lá, mas insistiu que eu estava exagerando. Foi quando ele viu a caixa. O que é isso? O presente de casamento para sua irmã. Já que você pegou o crédito pelo original, eu fiz outro. Ele riu. Você tá brincando. Isso é ridículo. O que vai fazer? Mandar pelo correio? Eu sorri e respondi. Não. Vou entregar pessoalmente. Agora mesmo. Gente, o rosto dele perdeu toda a cor. Como assim? Eu sei do jantar em família hoje à noite. Vou passar lá e me apresentar direitinho dessa vez. Ele começou a entrar em pânico. Você não pode fazer isso. Minha família não vai entender. Vai me envergonhar. Foi aí que eu soltei a frase que estava ensaiando há dias. Eu não vou te envergonhar, Raul. Você já fez isso sozinho. Eu só vou dizer a verdade. Me levantei, peguei meu presente e saí andando. Ele veio atrás de mim, alternando entre ameaças e súplicas. Mas entrei no meu Uber antes que ele pudesse me impedir. Enquanto o carro se afastava, vi ele desesperado no retrovisor, ligando para alguém, provavelmente para avisar a família. Mas já era tarde demais. Meu Uber me deixou na casa dos pais do Raul às 17h45, cedo o suficiente para que nem todos estivessem lá ainda, mas tarde o bastante para que Mônica e Stanley já tivessem chegado com certeza. Bati na porta com o presente na mão, o coração disparado. Uma mulher que só podia ser a mãe do Raul abriu a porta. Ela parecia confusa, mas educada. Posso te ajudar? Estou aqui para ver a Mônica. Se ela estiver disponível, tenho algo para entregar a ela. Lá de dentro, ouvi a voz da Mônica. Quem é? E então ela apareceu na porta. O reconhecimento passou pelo rosto dela. Você é a amiga do casamento. Eu sorri. Na verdade, é justamente sobre isso que eu queria falar com você. A senhora Alvarez me convidou a entrar. Apesar da confusão, a casa era linda. Cheia de fotos, e os preparativos do jantar já em andamento. Na cozinha, Stanley ajudava a arrumar a mesa. Um senhor mais velho, que devia ser o pai do Raul, estava vendo TV na sala. Mônica me levou até um canto mais tranquilo da sala. Eu entreguei a caixa de presente. Isso é para você e o Stanley. Parabéns pelo casamento. Ela pareceu surpresa, mas pegou a caixa. Obrigada. Mas desculpa, como é mesmo seu nome? Nádia. E eu não sou exatamente a amiga do Raul do trabalho. O que aconteceu depois eu vou contar na próxima atualização. Esse post já está enorme e o Raul acabou de aparecer aqui, batendo como um louco na porta do meu apartamento. Preciso lidar com isso, mas prometo que vou atualizar em breve. Edith ele já foi embora, mas deixou uma mensagem de texto do tamanho de um romance. As consequências já começaram. Ok. Uau. Ainda estou processando tudo o que aconteceu ontem, mas vocês têm sido tão incríveis que eu queria atualizar assim que possível. Então, onde eu estava mesmo? Certo. Eu estava sentada na sala dos pais do Raul com a Mônica, prestes a contar quem eu realmente era. Respirei fundo e contei toda a verdade. Que Raul e eu estávamos juntos há 8 meses. Que ele me trancou no carro durante a cerimônia do casamento, pegou meu celular e depois me apresentou como só uma amiga. A noite toda, enquanto flertava com a ex-namorada dele, a madrinha Gina. O rosto da Mônica passou por uma verdadeira jornada, de confusão para incredulidade, até chegar ao horror absoluto. Ela repetia. Não, isso não pode ser verdade. O Raul não faria isso. Mas percebi que ela começou a acreditar em mim quando mencionei o presente original do casamento, aquele pelo qual o Raul havia levado o crédito. Os olhos dela se arregalaram. O presente do Japão, com a cerimônia do chá. Era de você? Eu assenti e expliquei que tinha passado 2 meses economizando para montar aquilo.
Mostrei fotos no meu celular, eu na casa de câmbio, a caixa original que comprei numa loja artesanal. Tudo. Ela disse. Não entendo. O Raul fez todo um escândalo sobre como pensou em cada detalhe. Até contou uma história sobre pesquisar costumes japoneses tradicionais porque sabia o quanto a gente ama anime. Fui eu, respondi em voz baixa. Eu fiz a pesquisa. Fui eu que encontrei a cerimônia do chá. Eu até entrei em contato com um calígrafo para escrever os nomes de vocês em japonês no certificado. Ela olhou para a nova caixa de presente nas mãos. E essa é a mesma ideia, recriada. Eu não suportava a ideia de vocês nunca saberem que o presente era meu. Queria conhecer vocês de verdade. Nesse momento, Stanley se aproximou, curioso com nossa conversa intensa. Mônica contou tudo rapidamente, a voz cada vez mais revoltada. O Stanley parecia pronto para socar uma parede. Eu sabia que tinha algo errado com aquele presente, ele disse. O Raul nunca demonstrou interesse pelos nossos planos pro Japão. Na verdade, ele sempre zoava a gente por assistir anime. Foi então que a porta da frente se escancarou. Raul entrou esbaforido, como se tivesse corrido. Parou seco quando me viu sentada ali com Mônica e Stanley, com a caixa de presente aberta entre nós. Que diabos você tá fazendo aqui? Ele gritou, como se eu fosse a errada da história. Antes que eu pudesse responder, Mônica se levantou. É verdade? Você trancou a sua namorada no carro durante o meu casamento? A sala ficou em silêncio. A senhora Alvarez apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos com um pano. O senhor Alvarez pegou o controle e mutou a TV. O Raul tentou rir da situação. Ela não é minha namorada. Ela é só uma garota com quem eu estava saindo. Ela se apegou demais e agora tá inventando essas histórias. Foi aí que eu peguei meu celular. Veja bem, eu tinha antecipado exatamente essa reação. Então eu vim preparada com todo o nosso histórico de mensagens, dos últimos 8 meses. Fotos nossas juntos. A reserva da nossa viagem de fim de semana na praia, há 3 meses. O cartão de aniversário que ele me deu, com a frase, para minha namorada linda, com uma mensagem super fofa. Mas a cereja do bolo. Lembram do colar de prata que ele me deu no nosso aniversário de 6 meses? Eu estava usando ele em quase todas as fotos, inclusive no casamento. Mônica pegou meu celular e começou a rolar as fotos. A expressão dela ficava mais fechada a cada deslizada de dedo. Ela passou o celular para a mãe, que parecia cada vez mais aflita. Explica isso aqui, Raul, disse Mônica. E aí começaram as mentiras. Ele tentou de tudo. Essas mensagens podiam ser com qualquer pessoa. Ela mudou o nome do contato. Essas fotos não provam nada. A gente só tava ficando. Tá bom, a gente ficou algumas vezes, mas ela é louca e grudenta. A cada mentira, os rostos da família ficavam mais e mais enojados. A senhora Alvarez até cobriu a boca com a mão quando ele me chamou de louca. Mônica interrompeu ele no meio da próxima desculpa. E o presente? O dinheiro pro Japão e a cerimônia do chá. Ele hesitou. O que tem? Foi de você ou dela? Ele olhou para a caixa aberta. Depois para mim. Depois de volta para a irmã. E dava para ver claramente as engrenagens girando na cabeça dele. A gente deu juntos. Foi ideia minha. Mas ela ajudou. Stanley soltou um riso debochado, alto. Cara, só para de mentir. Foi quando o senhor Alvarez finalmente falou. Raul, você trancou essa moça dentro do seu carro durante o casamento da sua irmã? A forma como ele perguntou, direto, simples, sem rodeios, pareceu atravessar todas as defesas do Raul. Os ombros dele caíram. Não foi bem assim. Eu só. A Gina tava lá, e eu não queria. A voz dele foi sumindo, percebendo que qualquer justificativa soaria horrível. O silêncio na sala era absoluto. A senhora Alvarez foi quem quebrou o gelo. Ela veio até mim, pegou minhas mãos e pediu desculpas. Pediu desculpas pelo comportamento do filho dela. Eu comecei a chorar. O que fez ela chorar também. E a Mônica começou a lacrimejar logo depois. O senhor Alvarez disse algo para o Raul em espanhol. Eu não entendi as palavras, mas o tom era claro, decepção profunda. E nojo. A reação do Raul foi se defender. A voz dele foi aumentando enquanto apontava para mim, como se eu fosse a vilã da história. Mas o senhor Alvarez se levantou e disse de forma calma, porém firme, que ele precisava sair. Hoje não. Não nessa casa. Raul ficou genuinamente chocado.
Vocês estão me expulsando por causa dela? Mônica se colocou entre eles e deixou claro. Não é por causa dela. É por causa do que você fez. O clima ficou tenso, um verdadeiro confronto familiar. Eu comecei a pegar minhas coisas, achando que devia ir embora. Mas a senhora Alvarez tocou levemente no meu braço. Fica pro jantar, por favor. Queremos conhecer quem você é de verdade. E assim, eu jantei com a família do Raul sem o Raul. Foi estranho no começo, mas também meio maravilhoso. Mônica e Stanley são pessoas realmente adoráveis. Ficaram super animados com a experiência da cerimônia do chá e fizeram várias perguntas sobre como eu a encontrei. O senhor e a senhora Alvarez foram acolhedores, gentis, receptivos. Quando o choque inicial passou, Raul começou a me mandar mensagens sem parar, durante o jantar. Desliguei o celular depois que comemos. Quando estava me despedindo, Mônica me abraçou e me agradeceu pela coragem de ter aparecido. Ela disse que já vinha notando mudanças no Raul no último ano, mais arrogante, mais fechado, mas que não queria acreditar que o irmão dela podia ser tão cruel. Cheguei em casa por volta das 22 horas. Tinham 27 chamadas perdidas e 41 mensagens do Raul. As mensagens começaram com raiva. Como você se atreve a ir até a minha família? Depois ficaram desesperadas. O que você contou para eles? E por fim, suplicantes. Por favor, me liga. Isso foi um mal-entendido. E finalmente, derrotado. Eles não vão me deixar voltar para casa. Essa manhã, acordei com uma mensagem de voz de um número desconhecido. Era da Gina, a madrinha. Ex-namorada. Aparentemente, Raul tentou passar a noite na casa dela ontem. E ela bateu a porta na cara dele. A Gina pediu desculpas pela parte dela na situação do casamento. Ela disse que não fazia ideia de que o Raul tinha uma namorada e se sentia péssima por ter flertado e piscado para ele. Segundo ela, tudo aquilo foi inocente. O Raul apareceu na estação de trem depois que ela recusou deixar ele dormir na casa dela. E passou a noite mandando selfies dramáticas sentado no banco da estação. Eu não estou respondendo ninguém agora. Preciso de um tempo para processar tudo isso. A Mônica me convidou para tomar um café na semana que vem. Ela disse que quer me agradecer pessoalmente pelo presente e também trocar ideias sobre o irmão dela. Acho que vou aceitar o convite. Quanto ao Raul, a karma chegou. E literalmente na estação de trem. Prometo fazer uma última atualização assim que as coisas acalmarem. Ah, e por favor, parem de me pedir as selfies do Raul na estação. Eu não tenho. A Gina só mencionou isso na mensagem de voz. E não, eu ainda não respondi nenhuma das mensagens dele. Atualização final. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e a poeira do colapso desse relacionamento finalmente está começando a baixar. Lembram daqueles 41 áudios que mencionei? Eu finalmente escutei todos. E, uau! Só posso dizer, uau! Foi praticamente um curso intensivo de manipulação emocional. Áudios 1 a 5, pura raiva. Me xingando de tudo quanto é nome, dizendo que eu arruinei a vida dele e ameaçando me fazer pagar. Áudio 6 a 12, a fase de vítima. Chorando. Chorando de verdade. Dizendo que a família virou as costas para ele, que dormiu na estação de trem, que estava frio, desconfortável. Áudios 13 a 20, reescrevendo a história. De repente, nosso relacionamento era a melhor coisa que já tinha acontecido com ele. Ele nunca quis me magoar e o episódio do carro foi um mal-entendido. Áudios 21 a 30, barganha. Prometendo me apresentar direito para todo mundo. Dizer a verdade. Me reembolsar pelo presente do casamento. Áudios 31 a 41, desespero. Mais choro. Por favor, só me liga. Eu não tenho para onde ir, faço qualquer coisa. O último, enviado às 4 horas e 37 da manhã, era só respiração pesada e uns fungados, por 2 minutos inteiros. Eu não respondi a nenhum. Em vez disso, encontrei a Mônica para o café, como havíamos combinado. E ela é ainda mais incrível no ambiente casual. A gente descobriu que tem muita coisa em comum, além do irmão dela. Conversamos por 3 horas. Ela me contou como foi o pós-tempestade na família. O Raul foi praticamente cortado fora. Não só financeiramente, embora isso também. Aparentemente, mesmo com um bom emprego na área de tecnologia, os pais dele ainda ajudavam com o aluguel. Mas agora, emocionalmente, o pai deixou claro. Enquanto Raul não mostrar arrependimento real e mudança de comportamento, ele não é bem-vindo nos eventos de família.
Raul tentou aparecer no jantar de domingo na semana passada e foi literalmente barrado na porta pela mãe, que, segundo Mônica, citou um ditado sobre acolher o que se planta. Raul também está tentando convencer todo mundo de que eu sou a desequilibrada e a manipuladora. Mas ninguém acredita. A história do presente de casamento virou até lenda familiar. Mônica fez questão de contar tudo o que ele fez. Segundo ela, o Raul sempre foi o filhinho de ouro que nunca fazia nada errado. Minha visita foi a primeira vez que os pais viram provas incontestáveis do verdadeiro caráter dele. Essa revelação foi devastadora para a família. E quanto a Gina, a madrinha, a gente até trocou algumas mensagens. Pelo visto, o Raul estava contando para ela uma história completamente diferente durante o casamento. Disse que eu era uma colega de trabalho grudenta, com problemas de limites, e que eu mesma tinha me convidado para o casamento. Ela está se sentindo péssima com tudo. E eu? Eu estou bem. Na verdade, estou melhor do que bem. Tive momentos de dúvida, claro. De tristeza. Afinal, foram 8 meses. Mesmo que tenha sido com alguém que se revelou um lobo em pele de cordeiro. Mas, no geral, eu me sinto livre. Como se tivesse escapado por pouco de um relacionamento que teria me esmagado aos poucos. Ontem recebi um pacote pelo correio. Era da Mônica e do Stanley. Um lindo caderno artesanal com um bilhete. Para nossa nova amiga, que nos ajudou a enxergar com clareza. Olhe para frente, não para trás. Chorei por 1 hora. O Raul parou de ligar há uns 3 dias. Soube pela Mônica que o Raul está ficando na casa de um amigo gamer e que agora está dizendo por aí que ele terminou comigo porque eu era grudenta demais. O clássico golpe final. Uma tentativa desesperada de salvar as aparências antes de desaparecer da vida das pessoas. Algumas atualizações práticas, já que muita gente perguntou. O presente de casamento original. Mônica e Stanley insistiram em me reembolsar pelos 2 presentes. Eu recusei no começo, mas eles foram firmes. Chegamos a um acordo, eles vão pagar metade, vou com eles para a cerimônia do chá em Kyoto como convidada deles. Eles adiaram a viagem para o Japão até a primavera do ano que vem e me convidaram para acompanhar uma parte da viagem. Minhas finanças. A história do presente em dobro realmente zerou minhas economias, mas consegui pegar alguns trabalhos extras de freelancer e devo me recuperar em alguns meses. E sinceramente, valeu cada centavo só por ter visto a cara do Raul quando me viu na casa dos pais dele. Minha casa. Troquei a fechadura mesmo o Raul nunca tendo uma chave, só por precaução. Também instalei uma câmera de segurança simples na porta. Nenhum sinal de que ele tenha tentado aparecer. Graças a Deus. Namorando? KKK, não. Meu coração precisa de uma boa recuperação antes disso. Ontem à noite, sentei na minha varanda com o meu novo diário e escrevi sobre tudo o que aconteceu. Pensei em como, às vezes, a gente só enxerga o que quer ver nas pessoas. Como a imagem que criamos de alguém pode continuar na nossa cabeça muito depois que a realidade já mudou. Relacionamentos podem ser assim também. Acho que, às vezes, a gente se agarra à ideia de algo que já acabou há muito tempo. A gente só ainda não percebeu. Não estou com pressa de entrar em outro relacionamento. Por enquanto, estou feliz em focar em mim mesma e valorizar o que tenho. Me sentir mais forte, mais consciente, e saber que mesmo quando tudo parece esmagador, sempre há um caminho para seguir em frente. Edit, esta é realmente minha última atualização sobre essa situação. Muitos de vocês perguntaram se ouvi mais alguma coisa do Raul. Nada importante. Só uma mensagem solta tipo pensando em você em que eu ignorei. A distância entre nós agora é finalmente pacífica. E pretendo mantê-la assim,